Sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva BA no YouTube. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês uma receita de como fazer um bolo dois sabores. Eu vou estar misturando aqui, fazer um bolo de leite com aipim, certo? Vou mostrar o passo a passo de como fazer, dicas também. Então até você que nunca fez o bolo na vida vai saber também fazer essa receita. Até quem já sabe também pode estar aproveitando alguma dica e estar aprendendo alguma coisa nova, beleza? Então se você é novo no canal, deixa seu like no vídeo, comenta aí o que é que você achou. E se inscreve no canal se for novo para estar ajudando a estar crescendo. Então, vamos pro vídeo. Pronto, e para a receita que eu vou fazer, vou começar mostrando aqui que é o aipim, né? Tenho aqui 1 kg. No meu estado é conhecido como aipim, mas algum lugar é conhecido como macaxeira e outros como mandioca. É a mesma coisa. Tanto serve esse quanto o natural comprado em feira, que é só descascar, né? Caso você compre o natural. E deixe de molho por pelo menos um turno, né? Por pelo menos 8 horas. Aí você coloca na água que é para remover as toxinas dele. Aí eu vou utilizar um ralo e dessa parte maior aqui, quando eu tô com o dedo, eu vou ralar ele todo, né? Para ele ficar menor e eu poder bater no liquidificador. É melhor do que cortar em cubos, porque senão ele fica enganchando e fica muito pesado pro liquidificador, certo? Vocês vão observar a quantidade de ingredientes que eu vou utilizar, mas caso você queira fazer um bolo menor, é só reduzir a quantidade pela metade, ou a que você preferir, certo? E a medida que eu vou fazer aqui é um bolo grande. Aí aqui tem 1 kg, vou ralar agora e mostrar para vocês. E assim fica o aipim ralado, né, galera? Como você vê que fica parecendo um coco ralado, de uma textura, o tamanho dos grãos ficam bem pequenos. E aqui eu tenho também 1 litro de leite, né? Que vai ser, agora eu vou bater essa mistura no liquidificador. Aí você pode estar pensando, se você vai bater no liquidificador, por que não colocou logo o aipim? Aí é como eu falei, né? O aipim ele é um pouco duro e todo mundo que faz assim, batendo ele só cortando em cubos e colocando, ele engancha e pode correr o risco de você acabar queimando o seu liquidificador, tá? De ele, no caso ele enganchar, ele parar de rodar, o motor continuar funcionando e assim pode queimar o seu liquidificador e você acabar tendo um prejuízo. Então assim a melhor forma de você fazer, você rala primeiro. Aí o que é que eu fiz agora? Como eu vou utilizar 1 litro de leite, para não ficar muito cheio e derramar, que não cabe realmente no liquidificador. Caso você não saiba a medida também, você pode verificar o copo do seu liquidificador, que pode ter a medida, né? Aqui o meu mede, aí eu marquei meio litro, vou colocar metade dessa massa aqui também junto. E aí vou colocar 6 colheres de manteiga, margarina no caso, se você tiver manteiga pode utilizar também. E 1 copo de 300 ml de açúcar. Aí eu vou bater toda essa mistura, depois colocar numa vasilha grande, que no caso vai ser essa panela mesmo. Você pode ter qualquer vasilha aí de vidro ou de plástico. Para eu misturar tudo que eu bater no liquidificador, né? Porque eu vou fazer em 2 partes, aí tem que misturar para ela ficar toda por igual. Não pode colocar diretamente na forma, já que eu vou fazer em 2 partes, certo? Então vamos lá. Pronto, coloquei metade da massa aqui no liquidificador. E caso você não tenha uma noção, né, da quantidade que é 300 ml, esse copo de vidro comum que você tem em casa para usar para tomar refrigerante, coisa gelada, né? Copo de vidro, ele tem em média 300 ml, né? Porque aquele copo descartável que a gente utiliza de aniversário, por exemplo, para refrigerante é 250 ml. Ele é um pouquinho maior, tá vendo? Então tem em média 300 ml. Aí eu ia colocar todo, mas vou usar só metade para não ficar muito pesado. E aí na outra parte, com o outro meio litro de leite que eu bati essa mistura, eu coloco o restante do açúcar. Aí vou utilizar 1 copo de açúcar. E aqui tá a mistura, galera. Você vê que ela fica um pouco condensada, né? Ficou grossa. Aí eu vou despejar agora na vasilha para fazer agora a outra parte. Uma dica também para vocês é que você coloque primeiro o leite e depois a mandioca ou depois o aipim aqui dentro, né? Para você, porque se você botar primeiro o aipim, ele gruda na hélice do fundo. Depois que você botar o leite, ele pode acabar enganchando da mesma forma, vai ficar pesado dele girar. Então se você coloca o líquido primeiro, que é o leite, depois que você colocar o aipim, ele fica suspenso, né? Então acaba não enganchando na hora de você ligar o liquidificador, certo?
Nessa segunda mistura que eu bati no liquidificador, né, com outro meio litro de leite, eu acrescentei agora 4 ovos. Aí coloquei as 3, como eu disse, eu usei 6 colheres de margarina, não muito cheia, tá? Ela completa. Aí coloquei 3 na primeira vez, 3 agora, aí somaram no total 6 colheres de margarina. O meio copo de açúcar, né, que foi do que sobrou do outro. E agora os 4 ovos. Como é um bolo grande, eu geralmente utilizo 6 ovos para um bolo grande. Mas como eu só tenho 4 aqui, usei esses 4 mesmo. Não fiz como da outra receita, né, de bater a clara separada, porque esse vai ser um bolo que vai ficar macio, não fofo, né? Aí você veja que ele tá mais amarelinho por causa do ovo, tá vendo? E olha a quantidade de massa que tem. Isso aqui provavelmente vai encher a forma e possivelmente pode ser que eu faça 2 ainda, né? Se caso enche, eu coloco na forma menor. E é isso aí, né? Essa é importante. Mesmo que você divida, galera, os ingredientes nas duas formas, de meio a meio, e das duas vezes que você bater no liquidificador, é importante que você coloque na outra vasilha para misturar, porque não é certo dele ficar exatamente igual as duas partes, mesmo que você divida certo, tá? Que até o tempo que você utiliza para bater no liquidificador, a consistência da massa pode dar diferença, para ele ficar um bolo todo por igual e assar todo por igual também, certo? Aí vou colocar aqui agora misturar, vou acrescentar agora a farinha de trigo e vou falar a quantidade que eu utilizei para vocês, certo? E prontinho, aqui tá a minha massa, né? Eu utilizei 3 copos desse de 300 ml cheio de farinha de trigo. É farinha de trigo com fermento. Aí para você ver, a massa deu aqui até a metade da panela. Nessa panela tem mais que 1000 palmos aqui de diâmetro, tá vendo? Então é uma panela grande, tem aproximadamente 4 litros de capacidade. Aí pronto, eu coloquei a mistura aqui, né? Mexi, acrescentei mais um copo de açúcar também, é importante lembrar. Que eu mostrei para vocês que eu tinha utilizado só um copo desse, mas eu provei a massa, é importante também você provar, experimentar, para ver se tá bom de gosto. Aí vi que estava muito fraco ainda, então acrescentei mais um copo de açúcar. Então no total foram 2 copos de açúcar, certo? Aí já mexi, ela ficou toda homogênea. Para vocês verem, ela ficou um pouco condensada, tá vendo? Grossa, porque é isso que eu quero. Eu quero um bolo grosso que ele tenha muita constância, ele fica um bolo pesado, né? Não é um bolinho fofo. Aí, ó, ele ficou mais grosso. Porque a receita que geralmente o pessoal ensina para bolo de leite e para bolo de aipim, ele fica mais líquido que isso aqui. Ele é que tá mais grosso, né? Por conta da farinha de trigo, que eu utilizei 3 copos, certo? Aí agora eu vou untar a forma. Pegar uma forma média, untar, passar óleo no fundo. Depois vir com a margarina e depois a farinha de trigo. Aí como eu já mostrei na primeira receita, né, do bolo de cenoura, você pode ou fazer com somente com a margarina ou somente com óleo e depois passar a farinha de trigo, certo? Mas eu vou fazer os dois que eu acho assim melhor. Pronto, e agora na parte da forma eu tô com essa forma média aqui, né? Ó, mais que um palmo de diâmetro. Aí eu vou colocar 3 pingos pingos espalhados na verdade, né? Por toda a forma. E passar com guardanapo para espalhar. Depois coloco mais um pouco e passo em toda a borda. Tem que preencher a forma, a parte de dentro toda. Tanto das bordas, todas as laterais, quanto na parte de baixo, certo? Aí eu, como não tenho noção de quantidade de massa para o tamanho da forma certa, eu vou colocar nessa média, porque eu tenho que tampar por cima com uma maior. Caso não dê, caso não caiba a quantidade de massa aqui, eu vou utilizar essa outra redonda aqui, certo? Para utilizar o restante da massa. Aí agora eu vou passar aqui untar, depois por cima eu vou colocar a margarina da mesma forma, sobre toda a forma, e depois colocar a farinha de trigo, certo? Pronto, aqui já está completa, né, minha forma untada. Como eu disse, eu passei óleo sobre toda ela, depois a margarina e depois a farinha de trigo fui espalhando. O restante que sobra na forma você pode tirar, colocar na vasilha se sobrar muito. Se sobrar só um pouquinho pode jogar fora mesmo. Aí pronto, porque ela tem que ficar assim completa, né, sem restígio de farinha. Aí agora eu vou colocar a massa aqui dentro.
E aqui está, galera, deu a forma completa, né, essa forma média, ó, um palmo meu grande, né, de uma mão grande, de largura e mais que uma e uns 4 dedos aqui de diâmetro. Ela deu quase completa, né, para essa receita aqui que eu utilizei. Achei que ia sobrar para colocar em outra, mas deu a quantidade certinha. Aí agora eu vou colocar, para você assar, você pré-aquece o seu forno em 180 graus, deixa por uns 5 minutos no máximo, né? Aí depois você coloca o bolo para assar e todo o bolo ele leva em média 35 a 40 minutos. Mas como eu já acendi aqui o fogão a lenha, né, já tá com brasa formada, eu vou assar esse bolo no fogão a lenha. Aí vou tampar, como ele vai ficar no lugar descoberto, né, o forno não precisa, porque ele já é fechado. Mas como o fogão de lenha ele fica no lugar de ar livre, lugar aberto, vou colocar uma tampa por cima e deixar ele assar aí por 40 minutos, certo? E agora só para conferir os ingredientes, né? Eu utilizei aqui 1 litro de leite, 1 quilo de aipim ralado, 3 copos de 300 ml de farinha de trigo, 6 colheres de sopa de margarina, 2 copos de 300 ml de açúcar e 6 ovos. Mas isso aqui foi um bolo que eu quis, ele mais grosso, né? Mas caso você queira um bolo mais fofinho, utilize apenas 1 ou 1 copo e meio de farinha de trigo. E aqui tá o bolo, galera, olha para a quantidade de brasa que eu tô utilizando. Já deu aqui 43 minutos, né, do tempo de assado. Eu ia deixar 40, mas passou só um pouquinho. Eu vou ver agora como tá, vou abrir pela primeira vez. Como eu falei, ele não pode abrir enquanto estiver assando para não solar. Olha, ele inchou mais, mas ainda tá mole por cima, tá vendo? Ainda tá borbulhando. Então ainda vou deixar assar mais 10 minutos. O tempo passou mais do que o normal, acredito eu que por causa da quantidade de brasa, que seria maior para assar mais rápido. Mas aí eu vou deixar mais 10 minutos, já que ainda tá mole. Mas ficou bonito, vocês viram, né? Ele inchou por causa do fermento. Aí só vou deixar mais 10 minutos aqui, marcar novamente no alarme e retirar aqui para mostrar para vocês. E aqui tá meu bolo, galera. Agora ficou douradinho, né? Já vou poder tirar. O tempo dele aqui no fogão a lenha, né, foi 2 horas e 10. O tempo foi muito maior do que o comum, porque como vou até mostrar a vocês, ó, a brasa começou a acabar, tá vendo? Ficou pouca. No início tinha muito mais, então ele começou a assar mais rápido. Mas aí foi apagando e 2 vezes eu coloquei carvão e foi reacendendo. Então ele acabou demorando muito mais, né? Porque esfriava o forno, aí ia aquecendo de novo. Galera, olha a textura desse bolo, velho. Já cortei ele aqui, assei. Ó, sinceramente, não é porque eu que fiz não, tá? Não é porque eu tô fazendo o vídeo, mas realmente esse bolo tá muito bonito. Ficou bem pesado, como eu esperava. Eu expliquei no vídeo que eu gosto de bolo com muita massa. E por isso eu coloquei 3 copos de farinha de trigo. E realmente ele ficou pesado, parecido com o que eu compro aqui na feira livre, né? Que é as barracas que vendem. Ó, eu apertando com a colher pra vocês como ele ficou maciozinho, olha. Ele ficou com muita massa mesmo, ó, eu cortar ele. E mostrando agora o resultado do bolo pra vocês, né? O bolo de aipim, tô com ele aqui já no prato, cortado, estão vendo? Ó, a cor dele amarelada, que já é no dia seguinte. Ele ficou alto, porque eu preenchi, né, de massa, eu fico na quantidade, na altura da forma, diferente do bolo de cenoura, né, que eu tava sem noção assim, então fiz, ele acabou ficando fininho, mas a textura ficou bom da mesma forma. O tempo, galera, gastei 2 horas assando ele no fogão a lenha, porque como eu disse, foi uma opção minha assar no fogão a lenha, porque já tinha acendido, mas por causa de as brasas acabarem, né, começaram a acabarem, e eu tive que reacender novamente usando carvão de churrasco. E o carvão de churrasco ele tem uma temperatura muito menor do que brasa feita com lenha mesmo. Então por isso que demorou mais esse tempo. Pela temperatura ser baixa. Mas o bolo de aipim, ele é a mesma coisa que todos os bolos. O bolo ele leva em média de 35 a 40 minutos para ser assado. Então você que fizer no fogão a gás, vai ser esse tempo, né, de 35 a 40 minutos. Lembrando que eu preferi fazer dessa forma porque eu gosto dele molhado, né? O bolo úmido. Então por isso que eu não escorri, eu não retirei a água do aipim. Mas uma outra forma de você fazer também, uma maneira dele assar mais rápido e não demorar tanto,
no fogão é você, depois de ralar, como eu mostrei, depois de ralado ele tá todo pequenininho ali, você coloca tudo dentro de um pano de prato limpo, e aí com as mãos você vai apertando para ele escorrer, ele sair aquele líquido, a água que tem no próprio aipim, certo? Então assim o bolo vai ficar fofo e sequinho. Mas se você quiser deixar ele úmido, como eu fiz aqui, ó, vou até mostrar para vocês que é um bolo com a textura comum do bolo de aipim. Então você deixa o líquido mesmo, não escorre. E aí, depois de colocado no forno, caso você deixe sem escorrer, ele vai levar de 40 a 50 minutos a assar. Então você vai observando pela tampa do fogão, enquanto ele estiver douradinho, aparecer com essa cor amarelada, tá vendo? Já está o ponto dele de assado, porque quando não espreme, quando não tira o líquido da mandioca começa a sair do aipim, né? E aí fica por cima do bolo, deixando ele ainda fora do ponto de preparo. E aí o resultado foi esse. Vou provar agora para vocês verem como o bolo ficou bom. Eu já comi o primeiro pedaço ontem, né? Bolo com muita massa, como eu disse, como eu gosto. Uma outra observação também, é porque gosto de bolo pesado assim, galera, com muita massa. O bolo fica parecendo uma batata de tão fechado que fica. Ele ficou pesado, levantando. Você viu aquele bolo médio? Ele tá aparentando ter mais de 2 kg de peso. Pra você ver, ó, eu aperto ele aqui pra vocês verem, ó. Ele não é aquele bolo fofo que amassa. É bolo que tem muita massa mesmo. Então comendo só esse pedacinho aqui já é suficiente para encher a barriga. Porque eu gosto de bolo muito forte assim. Então por isso que eu utilizei 3 copos de 300 ml de farinha de trigo. Além do aipim, que foi 1 kg, né? E o leite. Então assim, fica um bolo bem encorpado. Mas se você quiser um bolo fofinho, um bolo mais um bolo que não tenha tanta massa, basta utilizar apenas 1 copo de farinha de trigo ou 1,5 copos, que ele vai ficar com a textura mais leve, certo? Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, não se esqueçam, deixa e se inscreva no canal para ajudando a estar crescendo. Compartilhe esse vídeo para quem possa aprender essa receita também. Valeu e até o próximo vídeo.